Vamos agora para uma presença de alto garbo e elegância. Ele é professor, estou lendo o TP. Ele é professor, sério. Isso. Jornalista. Então, William Bonner. O William Bonner. Boa noite. Sem gracinha. Boa noite. Porque o cara Chamosão, falou uma barbaridade. Ele falou muito bêbado, muito louco. Eu acho. O William Bonner, ele tem uma pompa. Ele tem uma pompa. Então, William Bonner. Ele é professor, palestrante, doutor em ciências políticas e diretor executivo do Stand With Us Brasil. Serviço no Instagram, André Last. É muito difícil esse sobrenome porque tem muita consoantes. E nós não gostamos de consoantes nos nomes. Last é L-A-J-S-T. 3 consoantes no mesmo nome complica muito. Seguidas. 4. Seguidas. 4 no total. Temas de hoje, vamos falar... O que nós vamos falar, André? Uma coisa. Você que manda. Tema e O subtema. que você quer falar? Abra seu coração. O que você quer falar? Então, primeiro, eu acho que eu deveria presentear o programa, que já não perdi a conta de quantas vezes eu vim, com a biblioteca, com um livro da Israel, uma história do Martin Gilbert. Opa! É o mesmo autor do livro O Holocausto. Sim. Que é um clássico. Que é um clássico sobre a Segunda Guerra e sobre o Holocausto. É um livro que dá para as pessoas comprarem em português. Israel, uma história do Martin Gilbert. E para quem tem interesse na história de Israel e, obviamente, quer combater o que a gente conhece como o novo antissemitismo, que é o ódio exacerbado a Israel, o seu direito, a retirada do seu direito de existência. Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Vamos lá. De certa forma, as pessoas usam o Holocausto, mais no Brasil se usa o nome nazismo, para comparar coisas que são incomparáveis. Então, por exemplo, chamaram já o Bolsonaro de nazista, foi capa da revista Isso É, a comunidade judaica. Se manifestou, porque é um absurdo. Também comparam a vacina, olha, passaporte sanitário é igual ao nazismo, e eu acho que isso acaba tirando a dimensão do que foi o nazismo. Sim. E isso é comum em outros países, André? Você concorda que essa visão, assim, de que nazismo é um negócio tão sério e marcou tanto a história que você não pode ficar relativizando e usando de analogia com outras coisas? Com certeza. O nazismo, ele foi o único, né, na sua época, e o Holocausto, que o nazismo perpetuou não só o Holocausto, mas outros crimes contra outros povos também, né, contra as minorias. Mas o Holocausto e a especificidade dele, como fala no Museu do Holocausto em Jerusalém, é único. Então, fazer essas comparações para tentar ganhar argumentos políticos não são válidos. Porém, se existem pessoas que fazem comparações ou utilizam de frases, ou eventualmente utilizam até mesmo de sinais, citações e imagens por algum tipo de afiliação ou sentimento de pertencimento com esse tipo de ideologia, tem que ser na hora afastado de qualquer instituição, seja do governo, seja de qualquer lugar, de uma empresa, de um canal, qualquer coisa, porque é muito perigoso. Isso tem que ser cortado na raiz, porque não é a responsabilidade que as pessoas têm de lidar com esse assunto, né? Um policial na rua, ele não pode fazer muita coisa, porque ele representa a lei. Ele tá lá na rua protegendo as pessoas. Então ele não pode xingar alguém, ele não pode tirar a camisa, senão ele vai ser afastado. Então as pessoas, oficiais de governo, não podem fazer certas coisas. Pessoas que trabalham na mídia não podem fazer várias coisas. Acadêmicos, um professor não pode sair com aluno. Tem várias coisas éticas que precisam ser cumpridas. A ética é algo que a gente tem que fazer. A gente vive em sociedade. A gente não vive um por todos, todos por um. Aquela coisa de adeus. Então, mas os caras confundem esse ultraliberalismo com essa história, entendeu? O que eu acho importante é assim, quando você vai para Auschwitz, que lá tem fogo, campo de concentração, terrível e tal, tem aquela frase do Primo Levi que ele fala o seguinte: aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. Exato. E ninguém acreditou que poderia acontecer. Exatamente. Se você fala aqui, você fala, meu Deus, como foi qualquer possível? Documentário, a gente tem vários documentários. Você assiste e fala, não é possível que isso aconteceu. Que a sociedade compactuou. E essa frase dele é bem clássica e diz isso: se aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. E foi uma ferramenta do nazismo usar isso também, né? Os canais de mídias, a publicidade para usar e dar força, né? 1000 mentiras viram uma verdade. Exatamente. 1000 mentiras viram uma verdade. 1000 vezes uma repetida, uma mentira virou uma verdade. O que a gente chama de você repetir através de plataformas legítimas
A ex-juíza da Suprema Corte de Israel, Hadassah Benito, tem um livro chamado A Força de uma Mentira, que é um livro que fala sobre a falácia dos protocolos do sábio de Sion. E ela fala lá pelas tantas que as pessoas que têm plataformas legítimas, que estão motivadas, que acabam falando coisas que abordem problemas sociais, problemas que a sociedade está vivendo naquele momento, como aconteceu na Alemanha, que estava em depressão, economicamente eles estavam péssimos, as pessoas estavam com fome. E aí, obviamente, você traz tudo isso e você coloca isso em cima da comunidade judaica, o ódio aos judeus, trazendo teorias de conspiração totalmente falsas. As pessoas acreditam. E teve gente na Alemanha que falava, não, imagina, não vai acontecer nada, tá tudo bem, etc, etc. E aconteceu. Então, o que eu falo, a humanidade precisa estar o tempo todo se autoeducando. Se a gente parar de se autoeducar achando que a história não vai se repetir, ela pode acontecer de novo. E essa acontecer de novo pode ser bem pior do que aconteceu. Ô André, com todo esse debate aí na internet, muita gente fala que o Sami falou da questão do comparativo. O que você acha que quando fala, não, mas o nazismo ele tem que ter um comparativo com o comunismo? O que você pensa com todo o teu arcabouço intelectual de todo esse que você estuda? Bonito. Você acha que o nazismo ele pode ser equiparado ao comunismo ou um ser pior do que o outro? Porque sempre quando você tem uma comparação do nazismo, tem toda essa comoção. Mas o que você acha em relação à comparação com o comunismo, que deveria ser proibido da mesma forma? São regimes diferentes, que tinham ideologias diferentes, e ambos são genocidas, mortíferos, e no seu momento, por exemplo, o comunismo como regime totalitário, de igualdade de resultado e não igualdade de oportunidade. Não tem como você conseguir igualdade de resultado através da democracia, só através da tirania. E aí você tem, ao longo da história, que vai da Revolução Cultural na China e antes na Revolução Soviética, só teve morte e destruição. Os regimes que tentaram implementar isso foram autoritários, ditatoriais, mandaram as pessoas para a morte, que pensavam diferente. Dito isso, o nazismo tem uma conotação racial, de raça, onde, independentemente do que você pensa, você vai morrer se você nasceu judeu, se você nasceu negro. Além do pensamento político. Além do pensamento político. Então, sim, não acho que é comparável, porque são coisas diferentes. Historicamente falando, e não estou falando agora que um é melhor ou pior que o outro. Os dois são horríveis, péssimos. Qualquer coisa que fuja da democracia, da liberdade, inclusive a liberdade partidária, onde as pessoas possam abrir partidos e concorrer a eleições livres. Na China não tem eleição. É um partido só. Então não tem como isso ser positivo em nenhuma instância. A gente não está falando agora de acordos econômicos, etc. e tal. Então, é isso. Eu não acho que eu acho que as pessoas falam assim, não, então tem que colocar o comunismo junto. Falem mal do regime totalitário, do fascismo, do comunismo, do nazismo, mas não precisa colocar em de pé de igualdade, porque historicamente, se você abrir os livros... tem a ver com raça. Tem a ver com raça, tem a ver com outras coisas, entendeu? São coisas diferentes. É uma coisa que a gente fala agora com a função da Polícia Militar e com a função da Polícia Rodoviária Federal. São coisas diferentes. Os dois são polícias, mas são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento e acho que intelectualmente a gente precisaria qualificar esse debate de uma forma um pouquinho mais inteligente do que ficar repetindo esse jargão. Então coloca o comunismo. Não, tem que dar uma lida um pouco mais para entender realmente o que foi. E os dois são abomináveis, Perfeito. Na minha opinião. A discussão é muito rasteira, né, André? Você que é professor, ela é muito rasteira. Porque então as pessoas acabam repetindo o que elas escutam na mídia. E replica. Não, porque é pra lacrar. O cara ou pra comparar. Não, mas agora, quando você compara nazismo a qualquer coisa, é pra lacrar. Isso que você tá fazendo é igual ao nazismo. E aí tira a importância. O Bolsonaro foi chamado de nazista, o Fábio Van Garden foi comparado ao Goebbels lá. Isso é um absurdo. Assim como é um absurdo, você também falar que a vacina é a mesma coisa que o nazismo. Assim, não tem uma proporção. Um é ligado à raça, milhões de mortes. Você pode ser contra a vacina. Não, tudo bem, você pode ser contra a vacina. Não é mas o exemplo não cabe. Mas é uma questão de querer lacrar. E aí tem a questão maior, que é até onde vai a liberdade de expressão. Porque se você for falar, a pessoa teve liberdade para falar. Só que ela paga por isso.
Assim, tem uma consequência. Você tem, mas você tem as leis. E tem coisas que estão previstas então, no mas Código as pessoas, Penal brasileiro. Mas as pessoas hoje em dia querem ter a sua opinião. Sim. Ontem, Você pode ter. você entrava na rede social, todo mundo opinando de um lado, do outro, usando aquilo, para fazer a lacração dela. Exato. E isso é ruim, porque é o cancelamento do outro. Porque uma coisa é a lei, você cometeu um crime, vai ao Ministério Público. Exatamente. Outra coisa é todo mundo acabar com a vida do cara, pedir a cabeça, tripudiar. O que eu vejo é muita comemoração das pessoas com a desgraça do outro, Exato. que também é Tudo ruim bom. igual. Porque você, É ruim igual. eu acho que tem que ser assim, pô, você fez um erro, explica, remove, não acabar com a vida do cara. Porque senão a gente Então, vira mas eu acho que isso também é uma lição. É aquilo que eu falo. Você pode falar tudo o que você quiser, depende do lugar que você fala. Contexto. Por exemplo, a gente está aqui num programa que está em rede nacional, a gente está entrando. Então, canhão de a gente fala, ó, comunicação. a gente precisa. Nós estamos no. Parcimônia. Não, a gente precisa saber o. Bom senso. Tem uma É bom responsabilidade senso. do poder que existe. Porque você vai falar e você vai ter que responder pelo que você falou. Existe uma responsabilidade Tem lugares falando para pro público. E sabe um ponto, acho que tem você pode piada até- que eu faço no palco que eu não que faço. não vai fazer. Exatamente. Mas acho que muitas das vezes as pessoas falam e negam que isso aconteceu. Falam que os livros não aconteceram e isso daí. Acho que tem uma. Tem um museu do Holocausto Tem um pra museu, isso. tem o Yom HaShoah, que é pra Curitiba relembrar tem um que museu. isso aconteceu. Mas de fato, o que tem de grupos hoje, se você pegar neonazistas no mundo, acontece? Porque as pessoas falam, não tem isso aqui não tem nem no Brasil. Acontece, se você for agora entrar em discussões políticas em países que está tendo polarização política, onde o populismo foi ou está no poder, sempre você vai ter tentativas de tentar demonizar o outro através de uso de jargões clássicos que variam de país para país, mas você tem nos Estados Unidos, você teve na Europa, você tem protestos contra a liberdade, né, de vacina, enfim, tem todo um protesto tá rolando na França, na Inglaterra, e eu vejo constantemente o uso de comparativos de campo de concentração. Isso não é normalizado, não pode ser normalizado. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que foi o nazismo, e eu queria a gente passar para os próximos temas, mas assim, não deveria ser normalizado em nenhuma instância. Falem o que vocês acreditam que é em 2022, sem utilizar a memória das vítimas do Holocausto, a memória daqueles que sobreviveram, para poder se fazer valer uma opinião política. Criem outra forma de explicar os seus argumentos sem usar o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Não tem absolutamente nenhum cabimento isso. Exatamente. E outra coisa que isso não é só em relação ao povo judeu, não. O nazismo perseguiu vários, geral, mas o que eu vejo é, às vezes, na mídia, perdem a cabeça de um, mas foi esses dias que entrou um militante, acho que de esquerda, invadiu uma igreja e Curitiba. E aí Absurdo ninguém total. ficou condenando. Isso também precisa ser condenado. Absurdo total. Porque não é só em relação à religião, pode ser a religião judaica, cristã, qualquer for. Você não pode ficar... É Constituição. Você está cessando o direito de fé das pessoas. Isso inclusive, está previsto em lei. Com certeza. Deveria ser condenado por todos os partidos decentes, razoáveis, porque tá errado. Independentemente se é da mesma linha política ou não, tá errado. Com certeza. Sim. Meu professor, que aula que ele dá, né? Ele fala com clareza. Uma bela voz também. Vamos falar. Sim, lógico, professor. Isso aqui é- Vamos falar do quê? Não, eu ia contar. Quer falar do Putin? A Ou mesa do quer falar Putin. da Síria? Não, a primeira mesa do Putin é muito A boa. mesa do Putin. O que vai dar lá?